Quando a gente lê eh, o livro de Atos, a gente vai perceber que os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia pela primeira vez. E mesmo assim, essa palavra, ela tinha um cunho pejorativo. Tinha um tom de ironia. Tinha aquela coisa de se tirar onda. Não era um elogio, algo do tipo. Não era. Mas ali eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Até então, eles eram conhecidos como os discípulos, os santos, e principalmente os do caminho. Os do caminho. É interessante isso, né? Os discípulos pertenciam ao movimento de os do caminho. Eu acho isso fantástico, maravilhoso. E eu acho maravilhoso também a questão de ausências, de tantas coisas que nós na atualidade temos no bojo da religião do cristianismo. Eu já falei em vídeos anteriores que isso jamais foi ideia de Jesus e nunca passou por sua cabeça fundar coisa alguma e nem muito menos ser líder de uma grande religião por nome cristianismo. Essa palavra começou a aparecer no século I, nas cartas que Inácio de Antioquia escrevia. Foi ali aonde essa palavra foi criada, começou a ser introduzida. Cristianismo. Mas, ainda voltando à observação anterior, os discípulos eram conhecidos como os do caminho. E quando foram chamados de cristãos, foram chamados de forma pejorativa. Tanto é que depois o Pedro, falando sobre a questão do sofrimento, ele diz que se alguém sofre por ser cristão, se alguém sofre por ser cristão, então que glorifique a Deus com esse nome, que glorifique a Deus com esse nome, cristão. Então, a ideia era exatamente isso. Era uma palavra carregada toda de um pejoratismo, uma espécie de xingamento. Não era nenhum elogio aos cristãos. Não, não era. Aí, no decorrer dos séculos, chegando ali no século II, aí começa-se a criar adaptações em alguns prédios, casas, para poder amparar um pouco mais de pessoas. Porque também a gente tem relatos
no Novo Testamento de que as pessoas se reuniam nas casas. Não existia templos, é óbvio. E, portanto, eles se reuniam nas casas. E ali eles comungavam, eles partilhavam a mesa, o pão, eles tinham comunhão, eles aprendiam uns com os outros, eles ouviam o Evangelho, que também naquela época não estava escrito, não existia a tal da Bíblia, de modo que a mensagem era sempre oral. Era sempre oral. Eles não abriam o livro de João, o Evangelho de João, de Mateus, de Marcos, de Lucas. Eles não abriam o Novo Testamento, como a gente abre hoje em dia, para poder ler o Evangelho. Eles não tinham nada disso. Era tudo na base da oralidade. E eles se juntavam para ouvir uma mídia, enquanto eles mesmos eram uma mídia. É por isso, por exemplo, que a gente encontra lá em Hebreus uma espécie de mandamento para a gente não deixar de congregar. Por que isso? Porque eles não tinham as facilidades que a gente tem hoje em dia, né? A quantidade de Bíblias que se tem. Hoje em dia a gente tem a Bíblia na palma da mão. A gente tem muitas mídias com as quais a gente pode contar para ter acesso à informação do Novo Testamento, da Bíblia como um todo e assim por diante. Eles não tinham, portanto, eles procuravam sempre estar congregando, que era para poder ouvir a mensagem, o ensino do Evangelho, que era todo oral. Não tinha escrita. Você está me entendendo? Isso que era fantástico, porque apesar de eles só terem essa informação oral, eles apreendiam os ensinos, eles memorizavam os ensinos, eles praticavam os ensinos do Evangelho. Eles eram fecundados pela semente do Evangelho, eles eram habitados pelo Espírito de Cristo. E era assim que eles viviam, sem nenhuma necessidade de templo. Quando logo no começo, ali em Atos, existe até uma certa insistência por parte dos próprios apóstolos para poder ir ao templo. Eles ainda enxergavam isso como uma espécie de necessidade de ir ao templo. Enquanto Jesus não dava a mínima para o templo. Jesus nunca deu a mínima para o templo, Deus nunca deu a mínima para templos. Destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei, o reedificarei, disse Jesus. E aí a moçada toda pensou que ele estivesse se referindo ao templo. O templo lá de Israel, em Jerusalém e tudo mais.
Jesus nunca deu a mínima sobre templo nem coisa alguma, mas mesmo após o Pentecostes, os apóstolos insistiam com essa questão de templo, e era para lá que eles corriam regularmente. Até que o bicho começou a pegar, né? Deu ruim, porque eles estavam meio que transformando Jerusalém numa espécie de Meca. Eles não queriam sair dali. Ali estava ficando confortável para eles, embora eles tivessem uma certa perseguição por parte dos religiosos judeus, mas eles se sentiam um tanto confortáveis ali. Até que aconteceu da coisa literalmente dar ruim para eles. E aí o povo se espalhou todo pela região, pelas cidades vizinhas. Mas está escrito lá que foi o povo que fez isso. Foi o povo que foi espalhado. Os próprios apóstolos ainda insistentemente permaneceram por lá. O mandato de Jesus, o mandamento de Jesus era para que eles se espalhassem. Era para que eles fossem às cidades vizinhas para proclamar o evangelho, mas não. Eles ficavam insistindo com essa questão do templo, como se fosse uma necessidade essencial, o templo. E aí eu repito, mesmo depois que deu ruim, que o bicho pegou, que veio a perseguição, o povo todo se espalhou. Mas os apóstolos ainda assim insistiram em permanecer em Jerusalém. É complicado a tal da obsessão por uma religião. É impressionante. E dentre eles, por exemplo, o irmão de Jesus era um dos que mais se adaptaram àquele momento. Que momento? O momento pós-Pentecostes. Ele foi um dos caras que ficou lá meio que fazendo média para tentar conciliar a fé do evangelho com a fé do judaísmo. Ele é um dos caras que fica lá fazendo média, querendo manter esse sincretismo entre evangelho e o judaísmo e a lei de Moisés. Cara, é impressionante. É ele que pede depois, quando Paulo vai a Jerusalém, em uma das idas de Paulo a Jerusalém, é ele que pede para que Paulo raspe a cabeça, faça um voto, para não pegar tão mal para a comunidade judaica supostamente convertida à fé em Jesus. É ele que pede para Paulo pegar mais leve, ser mais suave. E aí até o Paulo faz uma concessão, ele de fato faz um voto, ele ainda passa pelo ridículo de raspar a cabeça só para não escandalizar os caras.
Até Paulo, rapaz. Até Paulo, que era um cara que se sabia ser total e absolutamente livre em Jesus, é o cara que diz que para a liberdade foi que nós fomos chamados em Cristo, para a liberdade. E aí, para evitar escândalos, Paulo faz essa concessão. É impressionante. É impressionante a relatividade humana, a nossa relatividade a respeito de tudo e de todas as coisas. Mas com o decorrer dos anos, dos milênios e tudo mais, chegamos ali no século II, no século III, e aí o bicho pega de vez. Porque até ali a comunidade dos discípulos era um grupo, uma igreja sem templos. Porque hoje em dia, quando se fala em igreja, a primeira imagem que se vem na mente de qualquer um é um templo, é uma geografia, é um lugar, é as paredes, aquele lugar é a igreja. Enquanto em Jesus, igreja é pessoas, o templo somos nós somos o templo aonde Ele nos habita, somos o templo que é habitado por Ele. Mas quando se aproxima ali do século III, eles ainda não tinham templos, não haviam construído nada, se reuniam muitas vezes em beira de rios, em catacumbas, em cemitérios, porque eles viviam a maior parte do tempo debaixo de perseguição, eles eram perseguidos. Aí até que a gente chegou no terceiro século, é aí que entra em cena o tal do Constantino, imperador romano, que supostamente se converte depois de ter uma espécie de visão, entre aspas, sobrenatural, de uma cruz no céu em meio às batalhas que ele travava ou estava travando. E aí ele teve essa ideia, uma ideia que foi passada para ele, que se ele, por exemplo, estampasse o símbolo daquela cruz fugiu até agora a palavra, nos escudos, né? Por exemplo, aqueles escudos que eles usavam para se defender, se fosse estampada ali um símbolo da cruz, era por aquela cruz que ele derrotaria, através do símbolo daquela cruz que ele derrotaria os seus inimigos. E ele creu nisso. E aparentemente deu certo. E ele supostamente se converte ao cristianismo. E a partir de 313, aí foi quando tudo mudou.
Aí, porque ele se convenceu de que as guerras que a partir dali ele venceu, através daquele símbolo, a cruz, que representa o cristianismo, então ele supostamente se converte. E aí ele percebe que a melhor coisa que tem a fazer é unir-se ao cristianismo. Olha a ideia do cara. E a partir dali os cristãos deixaram de serem perseguidos. E aí o tal do Constantino começou a abençoar os cristãos mais próximos dele. E aí começou a dar, tipo, por exemplo, terras para que eles pudessem construir seus lares, suas casas. Passou a lhes conferir benesses. E também teve a ideia de mandar construir templos. A mãe dele ficou com essa espécie de incumbência de construir catedrais, basílicas. E foi assim que surgiu o que hoje nós temos aí como o cristianismo. Tão amado pelos evangélicos, o cristianismo. E para o vídeo não ficar muitíssimo longo, eu não vou falar de como que o cristianismo chegou até nós, mas basta dar uma gugada aí, meu amigo, e você vai como é que ele chegou até nós, como é que ele chegou ao país, ao nosso Brasil, por ocasião da descoberta. Uma mera olhada estudada, você vai ver as mais variadas mazelas que o cristianismo praticou em nome de Deus, as cruzadas, as loucuras, as doideiras, as mortes. Enfim, esse é o cristianismo com o qual Jesus não tem nada, absolutamente nada a ver com ele, meu amigo. Você está me entendendo? O Evangelho de Jesus não tem ligação com o cristianismo. Foi o cristianismo que desde sempre procurou usar o Evangelho em benefício próprio. É simples assim. Os discípulos de Jesus são aqueles que verdadeiramente preferem abraçar tão somente o espírito do Evangelho, as boas novas do Evangelho, sem nenhuma necessidade de se colocar debaixo de um teto, de um templo que se relacione com o cristianismo. Os discípulos de Jesus mesmo entendem que eles são templo de Deus em Cristo, são habitação do Eterno, sem nenhuma necessidade de ter relação alguma com o cristianismo. Essa é uma verdade que traz consolo para a alma de quem quer ficar tão somente com o Jesus do Evangelho. Que maravilha!